Imaginem só, ano de 1991. Dois turistas estão caminhando pelos Alpes, bem ali na fronteira entre a Áustria e a Itália. O clima está super frio, como sempre, mas o verão fez com que parte do gelo começasse a derreter. Eles estão numa área bem isolada, longe de tudo e de todos, quando de repente avistam algo muito estranho preso no gelo. Parece um corpo humano, mas não um corpo qualquer. Ele está tão bem preservado que parece ter sido congelado ontem. Intrigados e um pouco assustados, eles chamam as autoridades. Logo, uma equipe de resgate chega, seguida por arqueólogos. A primeira impressão de todo mundo era que se tratava de um alpinista que se perdeu recentemente. Mas, conforme eles começaram a escavar e a analisar o achado, uma verdade inacreditável começou a vir à tona. Aquele corpo não era de alguém dos tempos modernos. Era antigo, muito, muito antigo. A revelação que se seguiu chocou o mundo. O homem encontrado ali havia vivido há mais de 5.300 anos. Isso é muito antes das pirâmides do Egito serem construídas. Ele foi batizado de Ötzi e rapidamente se tornou a múmia mais antiga e bem preservada da pré-história já encontrada. A descoberta era simplesmente espetacular. O corpo estava praticamente completo. Pele, órgãos internos, roupas, armas e até o conteúdo do seu estômago. Tudo estava lá, congelado no tempo. Graças a esse nível de preservação sem precedentes, os cientistas conseguiram reconstruir, com uma precisão impressionante, os últimos dias da vida daquele homem. Ele carregava consigo um machado de cobre puro, um objeto de luxo, extremamente raro e valioso para a sua época. Além disso, tinha um arco, flechas, uma adaga de sílex e vários equipamentos de viagem, como recipientes de casca de bétula. Suas roupas eram sofisticadas, feitas de couro de diferentes animais e fibras vegetais, demonstrando uma habilidade artesanal incrível. Ele estava preparado para sobreviver em um ambiente hostil. Ötzi se tornou uma janela direta para um mundo que só conhecíamos por fragmentos de ossos e artefatos de pedra. Agora, tínhamos um homem de verdade, com suas ferramentas e vestimentas. As pesquisas revelaram que ele tinha por volta de 45 anos, olhos castanhos, cabelo escuro e era intolerante à lactose. Seu DNA mostrou que ele pertencia a uma população que hoje não existe mais na Europa. Ele também tinha mais de 60 tatuagens pelo corpo, que não pareciam ser decorativas, mas sim uma forma antiga de tratamento para dores nas articulações, quase como uma acupuntura primitiva. Mas, junto com todas essas descobertas científicas fascinantes, uma narrativa paralela e bem mais sombria começou a surgir. Algumas pessoas passaram a notar uma série de coincidências estranhas envolvendo aqueles que trabalharam diretamente com a múmia. Acidentes bizarros, mortes inesperadas e eventos inexplicáveis começaram a alimentar uma teoria que logo ganharia as manchetes dos jornais: a maldição de Ötzi. A história começou a ganhar força, com o caso de Rainer Henn, o patologista forense que colocou os restos mortais de Ötzi em um saco com as próprias mãos. Um ano depois da descoberta, ele morreu em um terrível acidente de carro a caminho de uma conferência onde falaria justamente sobre a múmia. Depois, veio Kurt Fritz, o guia de montanha que levou Henn até o corpo. Ele foi a única pessoa de sua expedição a ser atingida por uma avalanche fatal. A lista continuou a crescer. Helmut Simon, um dos turistas que encontrou Ötzi, desapareceu durante uma caminhada na mesma região onde fez sua famosa descoberta. Ele foi encontrado morto, congelado em um riacho, exatamente como a múmia que ele revelou ao mundo. Com o tempo, a lista chegou a 7 mortes que a imprensa ligava diretamente a Ötzi. Cada uma delas tinha, claro, uma explicação lógica e natural: acidentes, ataques cardíacos, doenças pré-existentes. No entanto, o fato de todas essas pessoas estarem conectadas a um único e famoso achado arqueológico transformou essas coincidências em um prato cheio para a mídia. A imprensa internacional começou a usar a expressão "a maldição da múmia", criando um clima de mistério e superstição em torno de Ötzi. Filmes, livros e documentários ajudaram a popularizar essa ideia, transformando a descoberta científica em uma espécie de conto de terror moderno.
Mas, na verdade, os cientistas que estudam Otzi sempre foram muito claros sobre isso. Não há qualquer evidência de que exista uma maldição. É pura coincidência. Estatisticamente, se você pegar um grupo grande de pessoas ao longo de vários anos, é natural que algumas delas venham a falecer por diversas causas. A maldição nada mais é do que um fenômeno psicológico, reforçado pela enorme fama da descoberta. Centenas de pessoas trabalharam com a múmia ao longo das décadas, e a grande maioria delas está viva e bem. Focar apenas nos poucos casos trágicos é criar uma narrativa que não corresponde à realidade. O que realmente intriga e fascina os especialistas não é a suposta maldição, mas sim os detalhes de como Otzi viveu e principalmente como ele morreu. E aqui, a história fica ainda mais interessante. Inicialmente pensava-se que ele tinha sido pego de surpresa por uma nevasca e morrido de frio. Mas análises mais detalhadas revelaram uma história bem mais violenta. Um raio-x mostrou uma ponta de flecha de sílex alojada em seu ombro esquerdo. Essa flecha atingiu uma artéria importante, causando uma hemorragia massiva que provavelmente o matou em poucos minutos. Além disso, ele tinha um ferimento profundo na mão, sugerindo que ele esteve em uma luta corpo a corpo pouco antes de morrer. Análises do pólen encontrado em seu estômago e em suas roupas permitiram traçar sua rota final, mostrando que ele subiu e desceu as montanhas nos seus últimos dias. Tudo indica que Otzi não estava apenas viajando, ele estava fugindo. Ele foi atacado, conseguiu escapar, mas acabou sendo atingido por uma flecha pelas costas. Ele subiu a montanha talvez para se esconder, mas não resistiu ao ferimento e ao frio extremo. Ele morreu sozinho, em um dos lugares mais inóspitos da Europa. As pesquisas continuam até hoje. Análises de seu estômago revelaram sua última refeição: carne de íbex e veado, alguns grãos e raízes. Isso mostra que ele era um caçador-coletor bem adaptado ao seu ambiente. As bactérias em seu sistema digestivo deram pistas sobre as migrações humanas antigas. Cada novo estudo parece adicionar uma nova peça a este quebra-cabeça de 5.300 anos. Otzi não é apenas uma múmia, ele é uma cápsula do tempo biológica. Mais de 30 anos após sua descoberta, Otzi, o Homem de Gelo, continua sendo uma das janelas mais importantes e claras que temos para a vida humana na Idade do Cobre. Sua história é uma mistura fascinante de arqueologia de ponta, mistério popular e muita ciência. Ele nos mostra como nossos ancestrais sobreviviam, o que comiam, como se vestiam e como lutavam em um mundo completamente diferente do nosso. E a tal maldição? Ela continua sendo apenas uma nota de rodapé curiosa, um mito que surgiu com o impacto gigantesco da descoberta. O que realmente importa são os incríveis avanços que o estudo dessa múmia trouxe para o nosso entendimento de quem nós fomos e de como evoluímos ao longo dos milênios para chegar até aqui. Otzi nos lembra que a história humana é muito mais profunda, complexa e fascinante do que qualquer lenda. Muito obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a verdadeira história de Otzi, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!